Fala aí pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 22 de julho de 2019, segunda-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora é 1h13. Muito bem, hoje eu vou falar sobre plágios e mais plágios, a lenda de Jó. E eu havia falado que ia gravar esse vídeo. Bom, aqui estou eu. Gente, como vocês sabem, eu tenho esse quadro, já tem um tempo que eu não falo sobre os plágios, e essa não é a primeira vez, nem vai ser a última. Tenho outros vídeos, tem a playlist, quem não viu, assista, procure no canal a playlist, tá ali, plágios e mais plágios, e vocês verão a temática ali, plágios e mais plágios, conforme eu falei, e só clicar e você vai assistir os vídeos que estão ali, beleza? Bom, quem é Jó? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, do personagem Jó, que é aquele que sofreu, que perdeu seus filhos, seus amigos, seu marido. É o quê? Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seu marido. Seu marido, seu marido, seu marido, seu marido, seu marido. Boiola! Bom, brincadeiras à parte, aquele personagem que sofreu bastante, teve uma aposta ali com uma aposta entre aspas, né, do suposto ser soberano e a figura mitológica de Satanás. Bom, mas não é isso que eu quero falar. Será que essa historinha ela é verdadeira? Porque eu falei lenda, porque não é nada real, não é um fato histórico, não é um fato, não é um acontecimento, não é um registro de uma personalidade verdadeira, não, é uma lenda. E eu vou deixar aqui com vocês, vou ler com vocês aqui, ó. Eu quero ser rápido. Ó, isso aqui está no site Diocese Aveiro, tá? Isso aqui foi escrito por um padre, para não dizer o seguinte, que nós estamos inventando alguma coisa, porque sempre tem alguém falando, isso aí foi escrito por ateus, como se ateus não fossem honestos. Pelo contrário, são, mas só para vocês verem que a própria Igreja Católica ela reconhece o plágio, tá? Claro que eles não vão usar esse termo, mas nada mais nessa história nada mais é do que um plágio. E vamos ver aqui, ó, Mesopotâmia, Textos Sapienciais 2, Ludlu Bel Nemec, poema do justo sofredor. Foi escrito aqui, ó, o nome aqui da pessoa, Padre Franklin do Couto e Pacheco. Ó. A literatura sapiencial floresceu em todo o Antigo Oriente. Na Mesopotâmia, desde a Suméria, foram compostos provérbios, fábulas e poemas sobre o sofrimento que se assemelham ao livro de Jó. Esta sabedoria mesopotâmica penetrou em Canaã. Encontraram-se em Ra-Shanra, antigo Ugarit, textos sapienciais escritos em acádico. Esta sabedoria é internacional, tem poucas preocupações religiosas e fica no plano do profano. Esclarece o destino dos indivíduos, não por uma reflexão filosófica à maneira dos gregos, mas colhendo os frutos da experiência. É uma arte de viver bem e um sinal de boa educação. Ensina o homem a conformar-se à ordem do universo e deveria dar-lhe os meios de ser feliz e prosperar. Mas nem sempre isso acontece. Por isso, esta experiência justifica o pessimismo de certas obras de sabedoria. Não é de admirar que as primeiras obras sapienciais de Israel se pareçam muito com as dos seus vizinhos. Todas elas provêm do mesmo ambiente. As partes antigas dos provérbios não apresentam senão conceitos de sabedoria humana. Olha aí, as partes antigas dos provérbios não apresentam senão preceitos de sabedoria humana, ou seja, nada divino. Se efetuarmos Eclesiastes e Sabedoria, que são os mais recentes, os livros sapienciais não abordam os grandes temas do Antigo Testamento: lei, aliança, eleição e salvação. Os sábios de Israel não se preocupam com a história ou com o futuro de seu povo. Eles pesquisam o destino dos indivíduos, tal como os sábios orientais. Mas, considerando-no sob uma luz mais alta e da religião já vista, os sábios de Israel não se preocupam com
a história ou com o futuro de seu povo. Eles pesquisam o destino dos indivíduos, tal como os sábios orientais, mas consideram-no sob uma luz mais alta, a da religião já vista. Apesar da origem comum de tantas semelhanças, existe o fator da sabedoria israelita, uma diferença essencial, que se acentua com o progresso da revelação. Olha só. Os textos apresentados nesta seção de textos sapienciais apresentam características muito diversas. As chamadas instruções de Shrupat, escritas à volta de 2600 a.C., é uma das antigas obras literárias que se conhecem e que se denominam textos de sabedoria sumérios. O poema do Justo Sofredor, também intitulado de Ludlubel Nemek, Louvaré ao Senhor da Sabedoria, do segundo milênio a.C., constitui até hoje o poema de caráter sapiencial mais comprido da língua babilônica. Até o Odisseia Babilônica, o diálogo sobre a miséria humana, é uma poesia provavelmente anterior ao ano de 1000 a.C. Neste maravilhoso diálogo encontramos algo parecido com o livro de Jó, o diálogo do pessimismo, em que em Acádio teve o título de Adrak Mitankurani, servo, escuta-me. É uma composição que deve datar dos primórdios do primeiro milênio. Trata-se de um diálogo que se desenvolve entre um rico proprietário e seu escravo. Também foram encontrados uma vintena de coleções de provérbios sumérios com extensões diversas, das quais apresentamos apenas 3, e um conjunto de provérbios e conselhos acádicos. Muito bem, gente. Fora esses provérbios que foram encontrados, o poema do Justo Sofredor, que é do ano de 2600 a.C., esse é o chamado poema do Justo Sofredor. Foi nesse poema que se baseou o livro de Jó. Tá? Tanto é que ele diz que aqui no texto são muito parecidas. Claro que não vou usar a palavra plágio, mas aqui nós podemos ver que eles sabem, eles conhecem, tá? Eles sabem a origem desse livro. E como nós podemos ver, na Bíblia nada é original, tudo é plágio, assim como a Arca da Aliança, tá? Assim como os 10 mandamentos, assim como o Natal, que as pessoas comemoram, não está geralmente na Bíblia, mas está na tradição cristã, e por aí vai. Na religião cristã em si, não só na Bíblia, nada é original, tudo é plágio. E aqui nós temos um plágio desse livro chamado Livro de Jó. Tá? E o que eu quero falar aqui com vocês? Quero demorar? Não. Só para dizer uma coisa. E o que eu estou tirando a informação de onde que eu estou tirando? De um site católico escrito por... Aqui esse texto está escrito por um padre. Tá? Sendo assim, gente, mesma coisa, você vê muitos plágios. Por exemplo, uma mulher que vira uma estátua de sal. Nós temos na mitologia uma mulher que transforma as pessoas em pedra. Claro que o plágio não vai ser 100% igual, porque senão fica na cara. Mas os 10 mandamentos veio de onde? O livro dos mortos do Egito. Nós temos o que? A Eva trazendo todo o mal à humanidade. Nós temos também na Bíblia o que? Na Bíblia não, na mitologia grega, Pandora, e por aí vai. Tá? Na religião cristã, eles pegaram não só a religião cristã, a religião judaica, e a religião cristã colocou mais mitos ainda. Tá? Mas aqui nós vemos na religião judaica que se baseia esse livro. Esse livro foi escrito entre o século 7 e o século 4 a.C. Tá? Acredita-se que foi entre esse período. Mais provável que alguns dizem que seja no século 6, mas há uma divergência que alguns eles acreditam que esse livro foi escrito entre esse período, não se sabe quando, entre o século 7 e o século 4 a.C., porém não há uma precisão. E outra coisa, os autores são anônimos. Então, mas nós sabemos o seguinte, que a inspiração desse livro não veio de uma entidade, não. Veio de quê? Veio de um outro povo, o povo babilônico. Esse livro é baseado, essa história, em uma história
de povos pagãos próximos, que é muito mais antiga do que a própria religião judaica. Então, mostrando o seguinte, que isso aqui é apenas uma cópia adaptada, tá? Então, qual que é a origem disso? Um plágio muito mal feito, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria falar, trazer informação para vocês, cultura, trazer para vocês esclarecimento e imparcialidade. Saiba de uma coisa, que essa historinha aí, ela não tem nada de original, é apenas uma cópia muito mal feita, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.